Palmeiras faz proposta gigante por Alan, volante do Atlético Mineiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto as cifras e a resposta do Galo. Por falar do Palmeiras, queria contar que Gabriel Menino, volante que faz sucesso com a camisa alviverde, poderia ter virado atleta do Corinthians. Trago também atualizações a respeito de Caio Jorge no São Paulo, informação que você soube em primeira mão na manhã dessa terça-feira. Tudo sobre a reunião que rolou entre os clubes que pertencem à Libra, a Liga Brasileira de Clubes. Te atualizo ainda sobre as últimas do mercado, o Fluminense dando chapéu no Vasco da Gama e anunciando o Lelê. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há um tempão, com passagens por vários lugares legais. E aqui no YouTube a minha missão é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, para não perder nada sobre o mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem fácil, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, você não paga nada, ative todas as notificações e se curtir o vídeo também deixa seu like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona de segunda a segunda. Nessa terça-feira ainda dá para você se dar bem com o Flamengo e Independente Del Valle, a grande decisão da Recopa Sul-Americana. Vitória do Flamengo paga 1,27, o empate paga 5,80 e a vitória do Del Valle pagando 10,50. Uma sugestão interessante é essa de ambas as equipes marcam pagando R$ 2,03. E se cada um dos times fizer 2 ou mais gols, a cotação chega a R$ 6,35. Na quarta e quinta-feira, brasileiros em ação da Libertadores da América. Primeiro o Atlético Mineiro recebendo o Carabobo no jogo de ida 0-0. Vitória do Galo paga R$ 1,10. Na quinta vez do Fortaleza recebeu o Deportivo Maldonado, também 0-0 na ida no Uruguai. Minha sugestão é de uma aposta dupla, imaginando que o Atlético e o Fortaleza vençam. Dessa maneira você pega uma cotação bem melhor. Para apostar no 1xBet é bem simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro agora mesmo e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus em cima do valor do seu primeiro depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é do Botafogo e triste. O clube informou, poucas horas atrás, que Patrick de Paula não joga mais em 2023. O ex-volante do Palmeiras sofreu uma contusão séria no joelho e vai precisar passar por cirurgia. Lesão no jogo contra o Flamengo. Ele inclusive saiu de campo chorando. Bora contar que Atuesta, volante do Palmeiras, também pode virar desfalque por várias semanas. O Atuesta, depois da partida contra a Ferroviária, participou de um treino, ainda na academia de futebol, ou melhor, no Allianz Parque, no gramado. Tem até o lance. Ele acaba meio que caindo sozinho e sofre uma lesão no joelho. Vai passar por exames médicos para diagnosticar o tamanho da lesão. Quero falar também sobre o Corinthians, bastidores agitados no timão em relação à eleição. E há quem garanta que André Sanches pode sair candidato à presidência. Conversei com o Andrés antes de gravar esse vídeo, ele descartou por completo qualquer hipótese nesse sentido. Para completar o giro de notícias, contar que Vitor Roque está completando 18 anos de idade. Dessa maneira, o atacante do Atlético Paranaense já pode ser vendido para um clube do exterior. Ele até poderia ter sido vendido antes, mas não poderia se mudar de clube. Agora, com 18 anos de idade, alcançando a maioridade, isso já está liberado, desde que o Atlético consiga a cifra próxima a 40 milhões de euros. Essa é a pedida do Furacão. As duas últimas do giro de notícias. Luiz Adriano foi apresentado nessa terça-feira como novo reforço do Internacional e se disse extremamente motivado. A expressão usada foi combustível a mais para estrear logo de cara num Grenal. A saideira do giro de notícias diz respeito a Cristiano, lateral esquerdo do Fluminense. Ele estava indo para o Vitória, mas Chapecoense ofereceu uma condição melhor e o novo lateral esquerdo da Chape é justamente o ex-jogador do Flu. Bora falar agora sobre a Libra, aquela liga de clubes brasileiros. A Libra inclui alguns dos mais populares ou quase todos os mais populares times do futebol nacional. Eles se reuniram na manhã dessa terça-feira na sede da Federação Paulista e decidiram a respeito da nova divisão das cotas de televisão. O que a Libra está tentando fazer? Está tentando se aproximar do pedido feito pelos integrantes de uma outra liga, a Futebol Forte. O pessoal da Futebol Forte entende que não pode haver uma distribuição de direitos de transmissão em que o primeiro ganhe 3,5 vezes a mais do que o segundo. Esse é o valor máximo para permitir entre o primeiro e aquele que menos recebe. A Libra trabalhava com cifras e valores completamente diferentes, mas depois da reunião de hoje ficou decidido por duas propostas. A primeira, até o momento de transição, que faria com que a diferença máxima entre o primeiro e o último colocado fosse de 3,9 vezes.
valor melhor. E ao final da transição, que tem a ver também com a soma dos contratos de TV, enfim, questões burocráticas, essa distribuição permitiria que o primeiro ganhasse apenas 3,4 vezes a mais do que o último colocado no que diz respeito a faturamento, algo que eu entendo ser bastante permitido ou bastante dentro da realidade do futebol forte. Caminhamos pela primeira vez em bastante tempo para a união entre os clubes, algo que seria fundamental, especialmente às vésperas da mudança dos direitos de transmissão até 2024. O Campeonato Brasileiro pertence à Rede Globo. A partir de 2025, os clubes estão liberados para buscarem novos parceiros. Só para completar a última, a respeito da Libra, antes dessa reunião, a diferença entre o primeiro e o último colocado era de 4,88 vezes. A gente está trabalhando agora com uma ideia de 3,4 vezes, número bastante melhor. Bora falar agora sobre o Fluminense, informação super importante da terça-feira. O Flu conseguiu dar o chapéu no Vasco e já anunciou o Lelê como seu novo reforço. Quero contar um bastidor que ninguém sabe. O Lelê teve papel fundamental para o desfecho dessa negociação. O atacante, que está jogando no Volta Redonda, é inclusive o artilheiro do Campeonato Carioca, é torcedor tricolor declarado. As pessoas mais próximas sabem o quanto ele é apaixonado pelo Fluminense. E a partir do momento em que o Flu entrou na parada, o Lelê optou por jogar no Fluminense. Inclusive, antes do acordo, chegou a conversar por telefone com o Fernando Diniz e também com o Fred. Só para explicar, o pessoal do Vasco está bastante bravo. O Paulo Brax e o Abel Braga vieram a público para detonar o pessoal do Itaboraí, que é o dono dos direitos econômicos do jogador. É importante contar que foi o Itaboraí, através do diretor de futebol do clube, quem havia dado a palavra ao Vasco. O jogador em momento algum se acertou com o Cruz Maltino. Ele estava aguardando cenas dos próximos capítulos. O Fluminense acabou levando a melhor, vai desembolsar R$500 mil pelo empréstimo até o fim da temporada, mais R$4 milhões como opção de compra no fim da atual temporada. Só é importante lembrar que o Flu vai precisar se acertar com Volta Redonda. É que no início do ano, o Volta Redonda e o Itaboraí acertaram um empréstimo até dezembro. No final das contas, isso não foi registrado por conta de questões burocráticas. Mas o atleta, o empresário do jogador e o Volta Redonda vão bater na tecla de que o clube tem direito a uma compensação de olho numa venda futura. Então, a boa notícia para o torcedor do Fluminense é que o Lelê, atacante de 10 gols em 10 partidas na atual temporada, será reforço do tricolor. Já o Vasco vai precisar buscar uma outra sombra para o Pedro Raul. Bora de notícia exclusiva? O Palmeiras ofereceu quase R$50 milhões pelo volante Alan, que pertence ao Atlético Mineiro. Quero contextualizar direitinho essa história. O Palmeiras está em busca de um volante para substituir o Danilo. A ideia era contratar um brasileiro canhoto. Vários alvos foram tentados recentemente, entre eles o Andrei, que acaba de ser anunciado como reforço do Vasco da Gama. O namoro com o Alan existe já há algum tempo. E a primeira proposta feita pelo Palmeiras ao Atlético Mineiro foi de 6 milhões de euros. O Palmeiras acabou logo de cara ouvindo a recusa do Atlético Mineiro, deixou que passasse alguns dias e sugeriu uma nova oferta de 9 milhões de euros ou 49 milhões e 800 mil reais, vamos arredondar para 50 milhões de reais. Conversei com uma pessoa muito próxima ao Alan, que faz parte do staff do atleta, que confirmou as cifras e também a oferta. O problema é que o Atlético Mineiro não está disposto a perder o jogador, especialmente para um rival no futebol brasileiro. E embora ainda não tenha havido a recusa de forma oficial, a tendência é que o Galo diga não a essa segunda proposta do Palmeiras. Para liberá-lo, é possível que o Galo peça pelo menos 12 milhões de euros. O jogador que havia sido comprado em 2020 por 3 milhões e meio de euros é titular absoluto desde então. Só 25 anos de idade, canhoto, enorme qualidade com a bola nos pés, às vezes se perde pelo comportamento, costuma ser expulso mais do que o necessário, mas na visão do Abel Ferreira seria o substituto ideal para o Danilo, especialmente depois do não acordo com o Chelsea em relação ao André. E você, gosta do Alan? Quanto o Palmeiras deveria investir na contratação desse atleta? Use espaço para comentários, estou curioso para saber sua opinião, beleza? Bora repercutir outra informação que eu trouxe com exclusividade pela manhã, contei para vocês que o São Paulo tentou a contratação do Caio Jorge. São Paulo, através de alguns dos seus interlocutores, está negando para vários dos setoristas do clube. Eu asseguro para vocês que houve a consulta, vou dar até detalhes. Nessa segunda-feira, depois que o São Paulo soube que o Caleri pode ficar até 4 meses fora por conta de um problema no tornozelo, houve uma reunião do departamento de futebol. Alguns nomes foram debatidos e o do Caio Jorge foi aquele que mais agradou. Tanto é que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, entrou em contato com o Juliano Bertolucci na noite dessa segunda-feira para perguntar sobre a situação do atleta.
Jogador revelado no Santos, 21 anos de idade, pertence à Juventus e não entra em campo há um ano. É que em fevereiro do ano passado ele havia passado por uma cirurgia e está em fase final de recuperação. Bertolucci, nessa segunda-feira, disse que pesquisaria, que conversaria com o pessoal da Juve para trazer uma resposta. E agora eu quero avançar em relação à notícia que eu contei pela manhã, a chance de o Caio Jorge ser emprestado ao São Paulo é zero. Juventus, como já havia feito para os outros 5 pedidos de clubes brasileiros, incluindo Palmeiras e Flamengo, recusou a possibilidade de emprestar o atleta. Quer que ele termine o tratamento no futebol italiano, volte a jogar por lá com calma, sem pressa, e se for para ser emprestado, a tendência é que o Caio Jorge adquira experiência em outro clube do futebol europeu, para fazer parte dessa adaptação, para que ele possa se desenvolver. A visão dos dirigentes da Juve é de que o retorno ao futebol brasileiro seria um atraso. Dessa maneira, São Paulo, em busca de um substituto para o Caleri, que deve desfalcar o clube por bastante tempo, vai precisar pensar em outro nome. O nome do Caio Jorge está descartado. Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Gabriel Menino. Volante que tem feito sucesso no Palmeiras e já foi alvo de vários clubes somente nessa temporada. O Vasco, o Bahia foram alguns dos interessados. Gabriel Menino deu uma entrevista bem legal ao Palmeiras Cast, que é um podcast criado pelo próprio Palmeiras. E ele admitiu que quando deixou o Guarani e se acertou com o Palmeiras, esteve muito perto de virar reforço do Corinthians. Para falar a verdade, ele estava fechado com o Corinthians quando aconteceu uma mudança e ele pintou no Palmeiras. A frase é a seguinte, abre aspas, eu quase fui para o rival, o Corinthians, mas conversei com o Palmeiras e o que me ganhou aqui foi o João Paulo Sampaio, que é um pai que eu tenho dentro do clube. Ele me deu uma camisa e eu me apaixonei pela camisa. Eu falei para o meu pai que essa é a camisa que eu quero vestir, fecha aspas. Só para relembrar bastidores. O Gabriel Menino estava saindo na justiça do Guarani, uma série de questões, enfim. O Corinthians tinha tudo acertado com o atleta, o João Paulo, super conhecido e enorme talento, o grande responsável pelo sucesso da base do Palmeiras, entrou em ação, conseguiu convencer o Gabriel Menino de que o melhor para o futuro dele seria o Verdão e inclusive se acertou com o Guarani, deixando percentual de uma venda futura para o clube de Campinas. Hoje o Gabriel tem 22 anos, 151 partidas, 11 gols marcados e 8 títulos conquistados. Contrato até dezembro de 2024, vai haver a necessidade de uma prorrogação de contrato em breve, multa de 60 milhões de euros. Chegou ao Palmeiras em 2017, conquistou bastante na base e tem sido assim também no time principal. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!